Estamos ao vivo? Estamos. Bom dia, boa tarde para quem está aqui em Portugal, para quem está na Irlanda, para quem está na Europa, boa tarde. Buenos dias para quem está em Brasil. Buenos dias, buenas tardes. Good morning, good afternoon. Bom dia. Bora lá, hoje eu vou tentar ser rapidinha, porque eu tô com comida no fogo, que eu já saí pra fazer compra, fazer as coisinhas. E aí eu deixei adiantando, já que é meio-dia, comida no fogo. Senão, até eu terminar pra fazer a comida, já viu, né? Almoçar às 2 da tarde, 3 da tarde. Então eu vou começar orando. Peguem aí o caderninho de vocês, a Bíblia de vocês. Hoje é Juízes 5, né? Já lemos 1 e 2, 3 e 4. Então, hoje é 5 e 6. Bora lá. Tá aqui no notebook e tá aqui na Bíblia. Meu fone e microfone estão aqui, caso vocês não consigam ouvir direito. Tudo aqui do ladinho. Vamos orar. Paizinho, novamente nós agradecemos porque a sua graça foi renovada nesta manhã. Eu peço agora uma porção dobrada de ânimo, coragem. Que o Senhor venha derramar sobre nós força, coragem, ousadia, ânimo, intrepidez. Peço que o Senhor dê ordem aos seus anjos guardiões, os protetores, para proteger a nossa casa, as nossas vidas, as nossas famílias, nossos bens, tudo que leva o nosso nome. Que o Senhor venha nos guardar debaixo das suas asas, nos proteger, nos deixando invisível no mundo espiritual para que não possamos ser rastreados nem atacados. Graças eu te dou mais uma vez por esse dia. Abençoe cada pessoa que estará aqui nessa live em nome de Jesus. Amém. Gente, se vocês ouviram um barulho, vocês já sabem, né? Não comi ainda. Tô no propósito, então não se assustem. Bora lá. Não dá tempo de ficar esperando muita gente entrar, porque tô com comida no fogo. Juízes 5. Estamos continuando a parte de Débora. A canção de Débora e Baraque. Esta é a canção que Débora e Baraque, filho de Abinoam, cantaram nesse dia, no dia que eles venceram a guerra. Tá lá no vídeo anterior, caso você não tenha visto, no capítulo anterior, que Deus levantou, acho que voltou, ia guerrear contra o povo. Baraque ficou com medo e disse que só ia se Débora fosse. Então bora lá. Louvado seja o Senhor, porque os líderes de Israel declararam a guerra. E o povo esteve pronto para combater. Que escute todos os reis, que prestem atenção a todos os governantes. Eu mesma cantarei ao Senhor. Vou compor uma música para o Senhor, o Deus de Israel. Senhor, no passado, o Senhor veio desde os montes de Seir, marchando desde a terra de Edom. Quando o Senhor marchou, a terra estremeceu, o céu se abalou, as nuvens derramaram toda a sua chuva. Os montes tremeram perante o Senhor, o Deus do monte Sinai, perante o Senhor, o Deus de Israel. Nos tempos de Sangar, filho de Anate, e nos tempos de Jael, ninguém utilizava as estradas principais. Caravanas viajantes tinham de usar estradas laterais. Não havia soldados até você chegar, Débora. Até que viesse como mãe de Israel, Deus designou novos líderes para combater nas estradas das aldeias. Dos 40.000 soldados de Israel, nenhum pôde encontrar nenhum escudo, nenhuma espada. Meu coração está com os líderes de Israel e com aqueles que quiseram ir à batalha. Louvado seja o Senhor. Prestem atenção, todos os que andam em jumentos brancos, os que andam sobre tapetes, os que andam a pé na estrada. Há barulho nas cisternas, ouve-se música de instrumentos. O povo canta as vitórias do Senhor. As vitórias ganham em favor dos israelitas.
as vitórias ganhas em favor dos israelitas. O povo do Senhor se fez presente nas estradas da cidade. Desperte, Débora, desperte. Desperte, desperte, e cante a canção. Levante-se, Baraque, filho de Abinoam. Vá e conquiste os seus inimigos, filho de Abinoam. Isso é uma música, gente. Tô tentando dar um ritmozinho mais, né? Não sei como é que é cantar. Então, os israelitas desceram para combater contra os poderosos. O povo do Senhor desceu por mim, e combateram os guerreiros, e os homens de Efraim vieram. Desde as montanhas de Amaleque, eles vieram, seguido a Benjamim e sua tribo. Vieram também comandantes da família de Marqui, os líderes da tribo de Zebulon. Vieram com suas varas de bronze. Os líderes de Sacar apoiaram Débora. A tribo de Sacar era fiel a Baraque. Todos marchavam a pé pelo vale. Sim, na tribo de Ruben. Havia muitos homens valentes, mas porque permaneceram sentados nas trincheiras, olhando os pastores chamarem as suas ovelhas. Os homens valentes de Ruben pensaram muito sobre a batalha, mas permaneceram em suas casas ouvindo música. O povo de Gileade se acomodou em campos e ao outro lado do rio Jordão. E vocês, da tribo de Dan, por que permaneceram em seus barcos? O povo de Asser parou no litoral, junto aos portos. Mas os homens da tribo de Zebulon e de Neftali arriscaram suas vidas combatendo nas regiões montanhosas. Os reis de Canaã vieram para combater, mas não levantaram nenhum tesouro para casa. Eles combateram na cidade de Tanaquém, perto do rio Megido. As estradas combateram do céu. Desculpa, gente. Foi minha barriga aqui me desconcentrando. As estrelas combateram do céu. Por seu caminho atravessaram todo o céu. Lutaram contra Cícera. O rio de Quizon, esse rio antigo, derrotou o exército de Cícera. Minha alma marche com firmeza. Seus cavalos afundaram-se. Os cavalos valentes de Císara não puderam sair da lama. Os anjos do Senhor disse que caia uma forte maldição sobre a cidade de Meroz e sobre seus habitantes, por não terem ajudado o Senhor, ajudado os soldados do Senhor. Aqui eles estão contando a música, mas estão narrando como aconteceu a guerra. Que Jael, que é aquela mulher, esposa de Eber, o queneu, seja bendita mais do que todas as mulheres. Porque Jael pegou e matou o governante com a faca na cabeça dele. Císara pediu água, Jael lhe trouxe leite. Deu-lhe leite numa bacia digna de reis. Com a mão esquerda, Jael trouxe a estaca e com a mão direita o martelo. Caso matou com a espada esquerda, que era o canhoto, e o outro que foi correr, veio, no caso a mulher, com a estaca e ficou na cabeça dele. E bateu na cabeça de Císara. E com a estaca atravessou as têmporas dele. Císara caiu aos pés de Jael, e ali ficou aos pés de Jael, morto. A mãe de Císara olha pela janela e olha chorando através da cortina. Por que demora tanto o carro de Císara? Por que eu não ouço seus carros? Suas servas mais sábias responderam, tentando lhe convencê-la. Com certeza ganharam a batalha. Estão pegando os despojos. Despojos é tudo aquilo que sobrou das pessoas no campo de batalha. Por exemplo, vocês invadiram a minha casa e ficou meu óculos, ficou minha Bíblia, ficou minhas coisas. Isso eles chamam de despojos. Tudo teu que ficou perante a guerra, que está cheio de despojos na minha Bíblia. Talvez Císara tenha encontrado uma roupa colorida, ou talvez duas. Tecidos bordados para o pescoço do vencedor. Que todos os inimigos morram, ó Senhor. Que todo povo que o ama, seja forte como o sol do amanhecer. E houve paz durante 40 anos. Então, eles estão narrando
tudo que aconteceu em forma de cântico, para ficar também salvo. E aí eles narraram os acontecimentos anteriores e falaram que durante 40 anos houve paz, enquanto Débora julgava. E agora nós entramos em Juízes 6. Vou beber uma aguinha. Bom dia, Rogério, bem-vindo. Caso não tenha acompanhado ou não saiba, todo dia pela manhã, por esse horário, nós fazemos live com a leitura da Bíblia. E hoje estamos fazendo de Juízes 6. Acabei de entrar em Juízes 6. Vamos lá. Os midianitas lutaram contra Israel. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que não agradava ao Senhor. Por isso, durante 7 anos, o Senhor permitiu que os midianitas oprimissem Israel. Os midianitas trataram com crueldade os israelitas. Por isso, os israelitas tiveram que construir esconderijo nas montanhas. Escondiam nas suas prisões, em cavernas e em passagens difíceis de se encontrar. Eles tinham que fazer assim, porque os midianitas, os amalequitas e os outros povos do leste vinham e destruíam o que eles haviam cultivado. Esses povos acampavam na terra dos israelitas e destruíam todas as colheitas da região até perto de Gaza, e não deixavam comida para os israelitas, não deixavam também nenhuma ovelha, nem boi, nem jumento, nem nada. Os midianitas vieram e escaparam com todas as suas famílias e animais. Eram tantos que pareciam uma praga de gafanhotos e iam destruindo tudo. Não podia ser contado quantas as pessoas, nem quantos camelos tinham. O povo de Israel se empobreceu por causa dos midianitas. Desesperados, clamaram chorando ao Senhor para que os ajudasse. Pausa aqui agora. Juízes 6:6. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles saíram muito ricos. Porque o próprio povo do Egito, os egípcios, deram tudo que lhe pertencia. Deram joias, deram ouros, deram roupa, deram tudo. E aí o povo se estabeleceu no deserto e eles permaneceram com todos esses bens, esses despojos. Então, quando eles entraram na Terra Prometida, eles já tinham esses ouros, já tinham essas coisas que eles herdaram, que eles pegaram lá dos egípcios. E quando Josué invadiu Jericó e outras terras, também tomaram alguns, porque em algumas cidades Deus mandava queimar tudo, em algumas cidades Deus não mandava queimar tudo. Então Deus simplesmente falava, pode pegar, pode ficar com isso, pode ficar com aquilo. Então, ao longo dos anos, ao longo das décadas, ao longo dos séculos, basicamente, o povo de Israel foi adquirindo riqueza através disso. O acúmulo que veio já do Egito, que passou de pai para filho, de filho para pai, e de filho para neto, e também das guerras, que eles saqueavam tudo. E aqui, no versículo 6, falou que o povo de Israel empobreceu por causa dos midianitas, porque eles vinham como gafanhoto. Então eles destruíam, além das suas terras, que eles plantavam, eles colhiam, eles tinham gado, eles destruíam tudo aquilo que os israelitas colocavam à mão. Então eles empobreceram. Versículo 7. Os midianitas fizeram muita maldade, e os israelitas pediram ajuda ao Senhor. Então o Senhor mandou um profeta que disse aos israelitas que o Senhor tinha falado. Lembra? Juízes vem de juízes. Deus levantava juízes para poder julgar o povo. Primeira juíza, profetisa, foi Débora. E agora Deus levantou mais um profeta. E ele falou, vocês eram escravos na terra do Egito, mas eu os libertei e tirei daquela terra. Eu os salvei novamente de todo o seu... Eu os salvei novamente do poder dos seus opressores. E fiz com que aquele povo saísse da terra e entregasse a vocês. Bom dia, Alex. Tudo bem? Caso queira acompanhar, caso não saiba, tô fazendo... chegou um e-mail aqui, eu me distraí. Tô fazendo a leitura da Bíblia. Juízes, estamos em Juízes 6:11. E aí, Deus falou, 10. Depois lhe disse, eu sou o Senhor, seu Deus. Vocês viverão na terra dos amorreus, mas não devem adorar os seus deuses. Mas vocês não me obedeceram. Então aqui ele está falando, eles pediram ajuda,
Deus salvou, falando isso através de um profeta. E ele falou, eu sou seu Deus. Vocês viverão na terra dos amorreus, mas não devem adorar os seus deuses. E aí tá entre aspas, mas vocês não me obedeceram, porque Deus já sabia o que ia acontecer. 11. O anjo do Senhor visita Gideão. Depois, o anjo do Senhor foi para um lugar onde estava um homem chamado Gideão. O anjo assentou-se debaixo do carvalho que ficava na região de Ofra. Essa árvore era de Joás, pai de Gideão, da família de Abisaer. Gideão estava malhando trigo em um tanque, onde se pisava uva para fazer vinho. Gideão estava ali para poder esconder o trigo rapidamente dos medianitas. O anjo do Senhor apareceu diante de Gideão e disse, que o Senhor esteja com você, bom guerreiro. Gideão disse, perdão, mas o Senhor está conosco, então, se o Senhor está conosco, por que passamos tantas dificuldades? Sabemos que o Senhor faz milagres, que o Senhor fez milagres em favor dos nossos antepassados. Eles nos contaram que o Senhor os tirou da terra do Egito, mas o Senhor nos tem abandonado e tem permitido que os medianitas nos oprimam. Dá uma pausa aí novamente. Juízes 6, do 13... Juízes 6, na verdade 6, tudo. O povo ouvia histórias dos seus antepassados, porque eles escreveram através de tábuas, deixaram um mandamento, deixaram um templo, deixaram tudo para poder congregar, para que o povo pudesse congregar. Só que, conforme foram passando os séculos, as décadas, os anos, o povo foi se esquecendo e foi adorando outros deuses. Então vem aqui um questionamento de Gideão. Por que nós passamos por dificuldade se Deus esteve com o nosso povo e Deus fez isso, fez aquilo outro? E aí o que entra para nossas vidas? Às vezes nós estamos passando por certas situações que nós não sabemos o porquê. E olhamos, nossa, mas Deus fez tantas coisas pro meu pai, por que ele não tá fazendo a mesma coisa comigo? Por que isso não acontece comigo? Só que aqui tem uma chave. Bom dia, santos! Tudo bem? Já estamos em Juízes 6:13, tá? Tô dando aqui uma explicação. Nesse contexto do 13, Gideão perguntou por que nós passamos tantas dificuldades. Se o Senhor fez tantos milagres para os nossos antepassados. Eles contaram que o Senhor tirou da terra do Egito, mas o Senhor nos abandonaram, permitindo que os medianitas nos oprimissem. E aí entra essa aspas que eu tô falando para você. Às vezes nós estamos passando por certas situações que aí nós não sabemos o porquê de nós estarmos passando naquilo. Só que Deus deixou bem claro, e tá escrito lá, que o povo começou a se voltar a adorar outros deuses. Então, naquele contexto todo, às vezes você tá pagando, você é a pessoa que nem fez nada de errado, mas você tá pagando por um contexto de estar naquele ambiente em que, às vezes, seus pais, às vezes, seus avós, às vezes, seus primos, às vezes, seus tios cometeram um pecado, aquilo que Deus falou que não era para fazer, e eles estão fazendo e você tá naquele ambiente. Então, por estar naquele ambiente, tá caindo um jugo do Senhor sobre aquele ambiente, como você tá ali, tá respingando em cima de você. E aí você tá passando por aquela situação porque os seus antepassados ou os seus parentes cometeram algo que não agrada ao Senhor e você tá simplesmente não pagando o preço. Mas por estar naquele ambiente, você também está sofrendo. E aí que entra esse questionamento do Gideão. Nossa, nossos antepassados viveram tantas maravilhas e por que o Senhor estava com eles e hoje nós estamos sofrendo? Porque Deus tinha falado, não é para adorar outros deuses. E o povo voltou a adorar outros deuses, tá? Então vamos continuar. Juízes 6:14. Quem tá acompanhando. Deixa eu dar uma pausinha para beber minha água. Ah, Santos, hoje eu tô com a camisa, hein? Não foi combinado, não. Mas simplesmente botei. Você entrou agora e lembrei. Bora lá. Juízes 6:14. O Senhor olhou para Gideão e disse: use sua força e liberte o povo de Israel do poder dos medianitas. E eu o envio para que salve. E Gideão respondeu. 15. Juízes 6:15. Gideão respondeu: perdão, Senhor,
Mas como poderei salvar Israel se a minha família é a mais pobre de todas as famílias de Manassés e eu sou o mais jovem de todos? Dá uma pausa aí também. Diz. Ops, a minha internet foi. Às vezes, Deus escolhe ou levanta ou separa a pessoa menos provável. Às vezes nós temos esse contexto de... Mentira que tu tá aqui, quanto tempo, mulher? Desde a Irlanda. Às vezes nós, né, temos a tendência de achar que nós somos o menor da nossa casa, da nossa família, o mais pobre, o que tá passando por situações mais difíceis. E às vezes nós não entendemos, mas Deus justamente usa e separa essas pessoas, que hoje em dia as pessoas estão dizendo muito que somos improváveis, para poder realmente fazer. E como ele faz isso? Porque no nosso contexto, às vezes é muito fácil nós olharmos para uma família que é mais rica, olharmos para uma pessoa que é maior, uma pessoa que é mais bonita, uma pessoa que é mais inteligente, uma pessoa que vem de uma família nobre, e nós nos menosprezamos mesmo isso no contexto geral. E eu não estou falando só de vitória de Deus, não. Às vezes numa faculdade nós olhamos, poxa, minha família é pobre, eu não tenho condição de ir para uma faculdade, eu não tenho condições de conseguir esse emprego, eu não tenho condições de sair. Eu vou dar um exemplo, eu não tenho condições de sair do Brasil. Minha família é uma família humilde. E nós tivemos que juntar dinheiro 3 anos para poder fazer um intercâmbio fora do Brasil. E às vezes o povo não sabe no nosso contexto e acha que nós viemos de família rica. Não vem, gente. Nós trabalhamos, eu e meu marido, 3 anos juntando, vendendo pizzas num call center. Nós trabalhávamos no telemarketing e vendendo bolo de pote para poder juntar dinheiro para poder fazer um intercâmbio. Então, às vezes Deus escolhe realmente coisas improváveis para fazer. E às vezes nós não acreditamos que nós somos capazes de fazer certas coisas porque nós não vemos. Nossa família não faz nenhum sentido. Mas Deus não olha isso. Então, continuando. 15, tá? Para dar o contexto. Perdão, Senhor. Mas como poderia salvar Israel se minha família é a mais pobre de todas as famílias de Manassés? Manassés é uma tribo, uma das tribos. Para quem chegou agora, gente, nós estamos fazendo a leitura de Juízes 6, tá? Tô trazendo pela manhã a leitura da palavra, geralmente são 2 versículos, todo dia por esse horário, de 9 a 10 horas, que aqui em Portugal é entre meio-dia a 1. Caso queira acompanhar, Juízes 6, 16. E o Senhor disse, mas vou estar com você. Você poderá derrotar os midianitas como se estivesse lutando contra um homem só. E respondeu Gideão, sim, é verdade que está ao meu favor. Então mostre um sinal para saber que realmente o Senhor é quem tem falado comigo. E aqui eu vou dar mais uma vez uma pausa, contextualizando. Às vezes nós estamos numa certa fase das nossas vidas, vou dar no contexto normal, de vida de trabalho. Que eu não sei se esse trabalho é para mim, se esse estudo é para mim. E às vezes Deus fala no nosso interior. Porque muitas vezes nós não sabemos como é que Deus fala. Como Deus fala. Vou falar num contexto geral. Nós estamos acostumados a achar que Deus fala numa voz audível. Tipo, eis que eu venho aqui e te falo. E às vezes acontece. Eu, por exemplo, já tive experiência 2 vezes de ouvir em voz audível. Mas na maioria das vezes é como se fosse uma voz no seu interior. Tá? Vem aquela sensação no seu interior como se fosse uma voz. E aí muitas das vezes nós achamos que pode ser a voz do nosso pensamento. Porque sim, tá? Pode ser a voz do nosso eu, das nossas emoções, do nosso pensamento, que nós conversamos com nós mesmos. Pode ser a voz do acusador, que é uma voz do inimigo, geralmente vem na primeira pessoa no nosso ouvido. E pode ser a voz do Senhor. E como que eu vou descobrir se é a voz do Senhor? Gente, é prática. Geralmente a voz do Senhor vem direcionado com coisas que não são erradas, ou que são pautadas na palavra, ou que é um direcionamento específico, e não são coisas contrárias daquilo que o Senhor diz na palavra. Por exemplo, tá? Eu quero tanto um negócio ali, mas o meu documento não tá resolvendo. E aí vem uma voz, mas se você pagar fulano, tô dando um exemplo supérfluo. Se você pagar fulano, talvez ele consiga resolver. E aí você pensa,
mas será que é legal eu pagar para ter isso? Tô dando um exemplo chulo só para vocês entenderem, tá? Então quer dizer que, possivelmente, essa não é uma voz do Senhor. Que você tem que resolver as coisas através de um meio que não é o meio correto, tá? Só tô dando um exemplo supérfluo para vocês entenderem como vocês conseguem filtrar. E a partir dessa experiência, a partir do tempo, você vai conseguindo distinguir o que é a voz do Senhor, o que não é a voz do Senhor no seu interior. Às vezes é a voz da sua emoção, você tá triste, você tá num dia que não tá muito bem, você só quer ficar em casa e as coisas não estão dando certo. E aí pode ser a voz realmente da sua emoção. Cara, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Mas às vezes pode ser a voz de um acusador também falando, não faz isso não, porque não vai dar certo. Então, assim, é o tempo. É a experiência, é a comunhão com Deus, é a leitura da palavra, é a oração. Assim você vai conseguir filtrar e entender o que é a voz do Senhor, o que não é a voz do Senhor, tá? Conseguindo entender? Tá tudo certo? Não tô conseguindo ouvir? Não falem aqui. Bora lá, 17. Se é verdade que está ao meu favor, me mostre um sinal. E é muito comum nós fazermos isso. Se realmente o Senhor que tem falado comigo. Peço ao Senhor que espere aqui até eu regressar. Eu vou trazer minha oferta e colocarei diante do Senhor. E o Senhor respondeu, esperarei aqui até você regressar. Então Gideão entrou na sua casa e preparou um cordeiro na água fervendo. Também preparou um pão sem fermento com 20 quilos de farinha. Depois colocou carne e em um cesto colocou um caldo numa vasilha. Gideão levou toda esta comida e colocou sobre o carvalho. E o anjo de Deus disse, põe a carne e o pão sem fermento sobre essa rocha e derrame o caldo. E o Gideão fez como que o anjo ordenou. O anjo do Senhor tinha uma vara e tocou a carne e o pão em sua ponta. Em seguida saiu o fogo da rocha e a carne e o pão queimaram por completo. E o anjo do Senhor desapareceu. Cara, eu fico viajando nessas cenas, porque eu fico imaginando. Então, assim, é muito comum, e eu falo mesmo, você que tá caminhando na fé e, sei lá, ou não segue realmente, como eu vou falar pra vocês? Cristãos, eu acredito que vocês são, porque vocês acreditam em Cristo. Mas às vezes você não segue nenhuma congregação. O que é a congregação? Alguma igreja. Católica, cristã, evangélica. Mas vocês acreditam em Cristo. E eu super recomendo, porque eu já fiz muito isso. Faz teste com Deus, prova com Deus. Deus, se é o Senhor mesmo que está falando comigo, me responde isso. E aí você pega uma Bíblia e abre, aí me responde exatamente isso, me faz exatamente isso, me fala exatamente isso. Cara, Deus responde. E eu vou falar por uma experiência minha, que não foi minha, mas foi do meu marido. Nós estamos aqui em Portugal, para quem não sabe. Já estamos há 3 anos e meio em Portugal e no começo foi muito difícil para resolver a questão de documentação dele. Porque na teoria, como eu vim para estudar, em 3 meses eu conseguiria o meu documento e eu conseguiria reagrupar ele ao meu documento. Trazer ele junto com o meu documento para nós ficarmos aqui legal. O meu documento demorou 6 meses para chegar e o dele, ele não conseguiu através do meu visto. Então ele teve que fazer depois por conta própria, por outro meio, que é meio de trabalho. E aí, nessa dúvida, vai, volta, não vem, é pra estar aqui, é pra não estar aqui, incertezas de poder estar aqui ou não, porque é diferente da Irlanda. Da Irlanda, o contexto da Irlanda era diferente, nós tínhamos vindo da Irlanda. Então, pra nós, tudo estava dando errado, então era como se um sinal para nós não estarmos aqui. E o Wellington fez um propósito com Deus e começou a orar. Senhor, se não for para eu estar aqui, o Senhor me avisa. E ele falou assim, tá, como eu vou fazer uma prova? Senhor, se a nossa conta chegar nesse valor, eu vou entender que é para nós irmos embora daqui. Porque esse valor só vai dar para pagar a passagem de volta. Porque como eu falei para vocês no começo da live, minha família não tem dinheiro, tá? Não tenho como eu pedir meu pai para me mandar dinheiro para comprar a passagem para eu voltar pro Brasil. Então, esse dinheiro seria somente o dinheiro da nossa passagem para voltar. E ok. E aí o Wellington falou, se não for, o Senhor não vai permitir chegar nesse valor. E foi a oração dele. A prova dele com o Senhor. Pasmem. Quando o dinheiro estava chegando exatamente naquele valor, Deus abriu uma porta para ele de trabalho e através dessa porta de trabalho ele conseguiu dar entrada no documento. Então, assim,
Deus abriu essa porta. Ele ficou trabalhando acho que 4, 6 meses, que era o período do contrato, e depois Deus fechou essa porta. Então, assim, quando nós estamos no começo da nossa fé e nós não sabemos muitas coisas, eu acho super válido você pedir prova ao Senhor e o Senhor dar provas. Então, Deus confirmou que era para nós permanecermos aqui. Quando, um pouco antes do valor chegar exatamente a esse valor da conta, Deus abriu uma porta para ele. E ele conseguiu resolver as coisas. Então, façam prova ao Senhor. Bom dia, André. Bem-vinda. Estamos fazendo o estudo da leitura de Juízes. Tá? Caso queira acompanhar, Juízes 6. 6, 20. 21, desculpa. Juízes 6, 21. O anjo do Senhor tinha uma vara e tocou a carne e o pão com a ponta. E em seguida saiu fogo da rocha, e a carne e o pão se queimaram por completo, e o anjo do Senhor desapareceu. Então ele foi lá, fez como se fosse uma oferta, e colocou num altar, como se fosse um altar. E aí, tudo aquilo que era a carne, a farinha, o caldo, simplesmente pegou fogo, assim, fica imaginando a cena linda. Você vai lá, prepara uma carne, bota uma pedra, e do nada vem uma imagem de um ser e bota fogo. E aí você comprova realmente que o Senhor respondeu a sua oração. 22. Então Gideon entendeu que estava falando com o anjo do Senhor e gritou muito forte: Senhor Deus, tenho visto o anjo do Senhor face a face. E o Senhor lhe disse: fique tranquilo, não tenha medo, você não vai morrer. Então assim, Deus estava falando com ele através de uma voz e ele pediu um sinal. Deus, é o Senhor mesmo? Eu vou lá em casa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. E aí Deus foi lá, simplesmente mandou um anjo. Então ele viu visivelmente um anjo que tocou naquela carne e pegou fogo. Então Gideão construiu um altar para o Senhor, e nesse exato lugar. Um altar para o Senhor neste exato lugar. Gideão chamou o altar de O Senhor é a Paz. E esse altar ainda se encontra na cidade de Ofra, que é onde vive a família de Abisael. Gideão 6, 21. Estão conseguindo ouvir? Tá tudo bem? Vamos lá para finalizar, que minha comida tá no fogo. Gideão destrói o altar de Baal. Na mesma noite, o Senhor veio a Gideão e lhe disse: tome um bezerro maior e mais forte da casa do seu pai. Que este bezerro seja de 7 anos de idade. Leve o bezerro até o altar do seu pai e faz altar que o seu pai fez para Baal e destrua. Derrube também um poste que está junto ao altar, porque este poste é da deusa Aserá. Depois faça ali um altar digno para o Senhor, seu Deus. Mate um bezerro e faça uma fogueira com uma madeira do poste que você derrubou. Queime ali o bezerro e ofereça um sacrifício ao Senhor. Vou dar só um contexto, tá? Deus está dando uma ordenança. Depois que Gideão fez um altar e consagrou ao Senhor, você vai lá naquele altar que é oferecido a Baal, que é o Deus que queima as crianças, e a Aserate, que é a deusa da fertilidade. Você vai derrubar esse poste aqui, você vai fazer lenha com esse poste, vai queimar aquela ovelha e ali vai ser um sacrifício vivo, que vai ser um altar de purificação. 27. Gideão chamou 10 dos seus homens para que ajudassem a fazer o que o Senhor havia lhe ordenado. Mas Gideão tinha medo que a sua família e o povo da cidade visse. Então fez isso durante a noite, ao invés de durante o dia. Na manhã seguinte, o povo se surpreendeu muito quando viu o altar de Baal e o poste de Aserá, que estava ao lado e tinham sido destruídos. Todos viram também o bezerro que tinha sido oferecido sobre o novo altar edificado. E eles perguntaram entre si: quem pode ter feito isso? E depois de muita procura e perguntar, alguém disse que havia sido Gideão, o filho de Joás. Então, alguns homens do povo se aproximaram de Joás e disseram: seu filho destruiu o altar de Baal e o poste de Aserá, que estava ao lado. Traga o seu filho, porque este deve morrer. Então Joás disse a todos que estavam ali: vocês vão defender Baal e lutar a favor dele? Vão resgatá-lo? Se alguém está a favor de Baal, que morra antes de amanhecer. Se Baal é um Deus de verdade, que ele mesmo se defenda quando alguém destrói seu altar.
Gente, eu amo isso. Eu fico imaginando a cena, eu acho incrível. E Joás diz: se Gideão destruiu o altar de Baal, então que Baal se defenda. E nesse mesmo dia, Joás deu um outro nome ao seu filho e chamou de Jerubaal. Gideão derrota os midianitas. Os midianitas e os amalequitas e o povo de leste se reuniram e atravessaram o Rio Jordão e atacaram no vale de Jezreel. Mas o Espírito do Senhor tomou conta de Gideão e lhes deu muito poder. Gideão tocou uma trombeta para chamar a tribo de Abiezer. Também enviou mensageiros por toda parte, para que chamassem a tribo de Manassés, e de Asser, e de Zebulon, e de Neftali. E todos mandou chamar para que se reunisse com ele e lutassem juntos. Então Gideão disse a Deus: Senhor, o Senhor me prometeu que ajudaria a salvar o povo de Israel. Dê-me uma prova. Novamente, Gideão está pedindo ao Senhor uma prova. Vou colocar a pele de uma ovelha no caminho onde se malha o trigo. Se pela manhã a pele da ovelha estiver molhada, mas o chão estiver seco, saberei que me usará para salvar o povo de Israel, assim como ele me falou. E foi assim exatamente o que aconteceu. Gideão se levantou cedo. No dia seguinte, torceu a pele da ovelha com o que torce da pele, e encheu uma taça de água. Então Gideão disse ao Senhor Deus: não se irrite comigo. Deixa-me pedir só mais uma coisa. Dê-me uma prova. Dê-me uma prova com a pele da ovelha. Dessa vez, a pele da ovelha fique seca e que o chão amanheça molhado no orvalho. Naquela noite Deus fez isso. E pela manhã a pele amanheceu seca e no chão amanheceu molhado por causa do orvalho. Por que eu ri, gente? Para nós finalizarmos. Ai, eu espero que minha comida não esteja queimada. Quando eu ri no sentido de como quando nós somos imaturos com Deus, nós temos a tendência de fazer prova de Deus em tudo. Deus, na primeira vez, Gideão já havia pedido e aconteceu. Lá, queimou, ele viu o Senhor, viu o anjo do Senhor. E aí ele estava com medo. Tanto é que ele estava com medo de fazer aquilo. Mesmo Deus estando com ele estava com medo. E ele fez o que Deus já havia pedido para ele fazer à noite para ninguém ver. E aí, novamente, ele pediu uma prova. Imagine, você coloca uma pele molhada e a pele tá molhada e o chão tá todo seco. Tá, Deus tá provando. Não, mas agora faz o contrário. A pele vai ficar seca e o chão vai ficar molhado. Deus foi lá e fez. Então, 3 vezes ele pediu uma prova de Deus, para ter certeza que era Deus falando que ele deveria fazer aquilo que Deus mandou fazer, porque ele estava com medo de ir contra o povo de Israel, contra o povo que não é de Israel. Então, o que nós tiramos desses 2 versículos para nós finalizarmos? Não é errado você fazer prova de Deus. É até certo. E eu acho muito bom. Para quem não tem experiências com Deus, faça a prova com Deus. Pergunte a Deus, faça a prova, realmente. Mas a prova só acontece quando nós temos um nível de imaturidade. Quando nós ainda não temos o total conhecimento de quem Deus é. Tá? E aí, uma vez eu ouvi uma palavra, uma pessoa falando que Deus faz muitas coisas no começo da nossa conversão para nos provar quem Ele é. Mas a partir do momento que nós conhecemos quem Ele é, Ele não precisa se provar. Então, as provas começam a ser menores, começam a acontecer coisas menores, demonstrações de milagres menores, porque nós já conhecemos Ele. Então, pelo fato de nós conhecermos Ele, nós temos intimidade com Ele, nós sabemos quem Ele é, Ele não precisa nos provar quem Ele é. Então, é muito comum no começo da nossa conversão, nós vemos muitos milagres, muitas respostas, muitas provas, Deus descendo do céu. E quando passa 2, 3, 4, 5 anos, nós não vemos tantas maravilhas. Porque, na verdade, nós já temos intimidade, nós já conhecemos Ele, já sabemos que Ele é capaz de fazer. Então, não é errado fazer prova de Deus. É correto para você provar e se firmar na sua fé. Só que entenda que você não vai viver de prova de Deus para sempre. A partir disso, nós vamos começar a viver de testemunhos. E aí os testemunhos são mais dolorosos. Nem sempre Deus vai responder na hora que Ele quer, na hora que nós queremos e no momento que nós queremos.
Então faça sim prova com Deus e confie no Senhor, tá? Esse é o que nós tiramos desses 2 últimos versículos. Vocês têm alguma coisinha para falar, alguma coisa para acrescentar, algo para complementar, para nós orarmos? Deixa eu beber uma aguinha. Amém, então? Amém, que minha comida tá no fogo e eu tenho que ver se meu arroz não queimou. Vamos orar. Amém. Pai, novamente, obrigada por cada pessoa que esteve aqui, por cada vida. Que essa palavra venha ser uma semente, realmente, para entrar no nosso ser e florescer. Que ela venha causar transformações. Que ela venha trazer metanoia. Que nós possamos ser alimentados, transformados, renovados, restaurados. Permaneça conosco durante esse dia. Os anjos do Senhor permaneçam conosco, nos guardando, nos protegendo. Abençoe cada pessoa que vai visitar, que vai ver esse vídeo, que vai ficar salvado depois. Que o Senhor venha falar com ela. E no dia de hoje eu peço uma porção do Senhor de graça, uma porção maior de graça, de coragem, de ousadia, de força. Que as nossas fraquezas, o nosso desânimo venha ser entregue totalmente aos seus pés. E o Senhor venha nos renovar. Renove as nossas forças. Renove as nossas forças no dia de hoje. Renova-nos, nos dê coragem, ousadia. Que nós não venhamos ser igual Gideão, pedindo prova pela nossa falta de crença no Senhor, pela nossa falta de capacidade, pela nossa fraqueza, a nossa limitação, que nós possamos confiar e acreditar no Senhor. Te peço que permaneça conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Tchauzinho, obrigado para quem esteve. Obrigado, Santos. Nos vemos amanhã nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, se assim o Senhor permitir, tá? Fica com Deus aí, tudo de bom. Tchauzinho.